A Terra é dividida em 52 placas tectônicas e quando elas se movimentam, existe a possibilidade de formar montanhas, atividades vulcânicas, tsunamis e terremotos. Esse último citado também é conhecido pelo termo sismos, e dependendo de sua magnitude, podem ser desastres naturais extremamente perigosos, capazes de derrubar prédios, rachar estruturas enormes como se fosse nada e dizimar populações inteiras. Acontece que com o avanço tecnológico e a produção e distribuição de câmeras, o ser humano tem a capacidade de registrar esses momentos incríveis e assustadores. Fatos Incríveis apresenta os maiores terremotos já capturados por câmeras. E se você gosta desse tipo de curiosidade, deixe seu like, se inscreve e ative as notificações para mais vídeos como esse. Certamente o Alasca é um dos lugares mais bonitos do mundo, um paraíso na Terra. Suas montanhas cobertas por neve e rios compostos por água cristalina faz com que o local seja perfeito para práticas ao ar livre. Mas em 30 de novembro de 2018, os moradores da cidade de Anchorage, uma das cidades mais ricas do Alasca, viram esse paraíso se tornar um verdadeiro inferno, pois um terremoto de magnitude 7.1 atingiu a cidade às 8 horas e 29 minutos, horário local. Don't let yourself be convinced to do something that you know is bad, and then Ian finally just shared with us. Cover your mouth with your shirt. Everybody okay? Apesar do alerta de tsunami e de vários edifícios ficarem danificados, não houve vítimas fatais. O prejuízo financeiro foi de 30 milhões de dólares e 117 pessoas ficaram feridas. A Califórnia tem um histórico extenso de terremotos, só que o sismo de 17 de outubro de 1989 foi capturado por câmeras e amplamente divulgado na época. Era 17 horas e 4 minutos, horário local, e um terremoto de magnitude 6.9 ocorreu na região da área da Baía de São Francisco, uma das maiores cidades da Califórnia, Estados Unidos. Apesar do fato que o desastre foi um dos terremotos mais poderosos e destrutivos que já atingiu uma área povoada dos Estados Unidos,
o número de mortos foi relativamente pequeno. O prejuízo financeiro foi de 6 bilhões de dólares, o equivalente a 14 bilhões de dólares hoje. 3.757 pessoas ficaram feridas e houve 63 vítimas fatais. Dentre todos os terremotos que vou falar nesse vídeo, certamente esse foi o mais estranho. Acontece que em 19 de setembro de 1985, um terremoto de magnitude 8.1 atingiu o México. E em 19 de setembro de 2017, há exatos 32 anos, outro terremoto atingiu o México, às 1h14 da tarde, horário local. A magnitude desse terremoto foi de 7.1 e o epicentro foi localizado a 12 km a sudeste de Axochiapan. No puede ser. No puede ser. Wow. Sí, no, ya sé. ¿No salimos al rincón de? Ah, exacto, güey. Sí. Ahorita ni La pared se rompió, que se salgan. Que se salgan. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. O terremoto em questão foi extremamente grave, provocou o desabamento de 45 prédios e 11 mil casas ficaram danificadas. O prejuízo financeiro foi de 8 bilhões de dólares, 7.289 pessoas ficaram feridas e 370 pessoas foram mortas. O Nepal é um país localizado entre a Índia e o Tibete, conhecido por seus templos e pela cordilheira do Himalaia, onde fica o Monte Everest. Em 25 de abril de 2015, no horário local, às 11h56, este local histórico e religioso sofreu um terremoto de magnitude 7.8. Como você pode ver, ocorreu vários deslizamentos de terra, diversos edifícios foram derrubados, foi desencadeado até uma avalanche no Monte Everest, acabando matando 22 pessoas. O prejuízo financeiro foi de 10 bilhões de dólares. 21.952 pessoas ficaram feridas e 8.964 pessoas foram o total de vítimas fatais. Era 11 de março de 2011 e muito provavelmente naquela manhã os japoneses pensaram que o terremoto que estava acontecendo naquele exato momento era apenas mais um dos mais de 1.500 abalos sísmicos que acontecem em média todo ano no Japão. Só que não era esse caso, era um terremoto de magnitude 9.1, o maior abalo sísmico de toda a história do Japão.
O sismo provocou alertas de tsunami e evacuações na linha costeira japonesa do Pacífico em pelo menos 20 países. Provocou também ondas de tsunami de mais de 10 metros de altura, que atingiram o Japão e diversos outros países. No Japão, as ondas percorreram mais de 10 km de terra. A catástrofe resultou em um prejuízo em aproximadamente 360 bilhões de dólares. 6.233 pessoas ficaram feridas. O total de desaparecidos foi de 2.563 e o total de mortos foi de 19.689. O tsunami provocado pelo terremoto acabou atingindo a usina nuclear de Fukushima, e aquele dia não ficou conhecido apenas como o maior terremoto da história do Japão, mas como também o segundo maior desastre nuclear da história da humanidade.